Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. Hoje estamos quase no Natal e o nosso convidado tem barba branca e a sua cor predileta é o vermelho e também é popular. Vamos ver de quem se trata. Então, temos aí João Pedro Stedley, o líder, dirigente do MST. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, João Pedro. Muito obrigado a você. Me diga o seguinte, saiu agora, o Departamento de Estado americano divulgou, enfim, os termos do acordo com o Odebrecht, que é uma grandeza, é uma coisa que, segundo a investigação, corromperam mais de 15 países, todo o sistema político brasileiro, uma coisa enorme. Inclusive o presidente da República. Como é que você vê, o que se faz frente a uma situação como essa, João Pedro? Bem, eu acho que o caso Odebrecht é a ponta de um iceberg. O iceberg é o modo como os capitalistas passaram a tratar o Estado desde o neoliberalismo para cá, de tentar se aproveitar de todos os espaços possíveis. Agora, eu acho que o fundo do poço brasileiro e dessa crise que nós estamos envolvidos é a crise econômica. E a crise da nossa economia tem origens externas. Porque, apesar de todo aquele discurso ufanista que o próprio Lula fazia, a economia brasileira nunca deixou de ser dependente do capital estrangeiro. Quem controla a nossa economia, o PIB, são os grandes bancos e as grandes corporações internacionais. E nós tínhamos um setor nacional, como a Petrobras e essas empreiteiras. Agora, quando eclodiu a crise econômica vinda de fora pela crise geral do sistema, isso gerou uma disputa entre as classes. É como quando a economia cresce, aí todo mundo ganha um pouco, que era como o Lula dizia, no meu governo todos ganham, os trabalhadores, os mais pobres, mas os bancos ganham mais. Agora, quando veio a crise, rompeu essa conciliação natural das classes. E na crise, quando a economia começa a dar para trás, cada um procura se salvar. É como se o navio fosse afundar e todo mundo tenta pegar o seu bote primeiro e o resto que se dane. Então, parte das empresas brasileiras, claro, optaram pela via das propinas para garantir a sua parte do botim. E outra parte da burguesia brasileira, desde a eleição de 14, começou a conspirar para derrubar o governo Dilma. Porque eles tinham a ilusão de que, tendo o controle do Congresso, tendo o controle do judiciário e tendo o controle da mídia, faltava só controlar o executivo para daí reaplicar um plano neoliberal na nossa economia e realinhar a nossa economia ao capital norte-americano. Com isso, os americanos poderiam voltar a investir no Brasil com maior segurança e o investimento americano tiraria a nossa economia da crise. Mas, infelizmente, ou felizmente, nada disso aconteceu. Não está dando certo a economia, você acha? Não só não está dando certo, como nós somos vítimas de 2 golpes. O primeiro golpe foi que a população votou na Dilma para ela seguir um programa neodesenvolvimentista. E ela, em 2005, deu um tiro no pé. 2015, deu um tiro no pé quando ela ligou para o Trabuco do Bradesco e disse: o Ministério da Fazenda é contigo. E ele indicou Joaquim Levy. A política econômica de 2015 aprofundou a crise que já se ensaiava desde 2008. E agora, com o golpe do Temer, ele aprofundou ainda mais uma política neoliberal, que
teoricamente, visaria salvar algumas empresas e recompor a taxa de lucro, porém, joga todo o peso da crise sobre a classe trabalhadora. Não? E é por isso essa ganância que eles tiveram. Agora, é uma coisa que você, como economista, você pode... Essa coisa de recessão, desempregar, arrochar, isso tem um limite, não tem, João Pedro? Como é que chega a isso? Como é que sai disso? Bem, o limite que eles têm é, primeiro, que os próprios empresários estão se dando conta que esse plano neoliberal que eles estão tentando aplicar só interessa aos rentistas, a quem vive de juros e de especulação cambial. E juros da dívida, né, Ken? Então, eu acho que tem um setor grande já dos empresários brasileiros que tem o mínimo de juízo, que sabe que esse caminho não vai tirar a economia da crise. E, portanto, já começam a dar sinais que não estão satisfeitos com o governo Temer. E eu espero que eles aumentem essa insatisfação. Mas e a questão, como é que você enfrenta a questão da fiscal? Que existe a questão fiscal, os estados estão falidos, os estados Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Como é que se faz para consertar isso? Há muitas receitas, muitas maneiras de fazer isso. Agora, primeiro eu tenho que pensar em novos paradigmas que orientem a política econômica. Então, por exemplo, esqueça mercado externo, esqueça que dar dinheiro para banco vai tirar a economia da crise. Nós temos que focar uma política econômica voltada para o mercado interno. O bom do Brasil é o povo brasileiro. Então, nós temos que potencializar atividades produtivas para o povo brasileiro voltar a consumir. Para isso, ele tem que aumentar a renda e, portanto, tem que aumentar emprego. Para aumentar as atividades de emprego no Brasil, você tem que fazer um programa vigoroso de reindustrializar o país. Fazer um programa vigoroso de construção de moradia popular, porque pela construção civil, você ativa imediatamente toda uma cadeia que produz lâmpada, vidro, porta, para construir as casas, dá emprego para milhões de trabalhadores e resolve o problema social da moradia. Seria algo semelhante com o New Deal nos anos 30? Exatamente. O Roosevelt nos Estados Unidos? Exatamente. Ele pode, inclusive, não ser um plano de longo prazo, porque de longo prazo só se nós reindustrializar, ou seja, teria que ter investimentos mais de médio e longo prazo. Isso que eles estão fazendo é tudo o contrário. Eles estão acabando com a Petrobras. A Petrobras era a maior empresa brasileira e ela puxava investimento na indústria. Quando ela encomendava um navio, quando ela encomendava uma sonda, quando ela fazia qualquer coisa, quando ela montava o polo de petroquímico lá no COP, no Rio de Janeiro, tudo isso ativa. E eles paralisaram todos os investimentos. Então, isso é de uma burrice muito grande. E eu acho que isso aí, do lado dos empresários, está criando já tensões, porque não vai resolver o problema da economia. Do lado dos trabalhadores, vai aumentar os problemas sociais. O desemprego já está batendo 15%, que só aí já dá uns quase 20 milhões de trabalhadores. Tem outros 15, 20 milhões, segundo o Postman, que não aparecem como desempregados, mas estão no trabalho terceirizado, precarizado, portanto, com uma renda muito baixa. Então, tu vê que só aí nós temos 40, Agora, 50 milhões. Uma coisa que você falou, João Pedro, o Brasil está inserido numa economia mundial, num sistema mundial. E as coisas que o Brasil produz, que podem chegar ao mercado internacional, são minério, commodity, produtos agrícolas. Isso aí não pode alcançar o mercado interno, não é um caminho também? Isso aí foi o que aconteceu no primeiro mandato do Lula. Por quê? Porque havia um mercado mundial em expansão, sobretudo com a China e com a Rússia. Então, isso abriu o mercado para commodities. Mas esse mercado é limitado. E agora, com a crise mundial, vem diminuindo. Então, pegar um exemplo que tem relação conosco, da celulose. Num primeiro momento, se instalaram muitas fábricas de celulose aqui no Brasil, porque substituíram as celuloses dos países nórdicos que tinham um custo mais alto. E nós entramos no mercado mundial e as empresas ganharam muito dinheiro, algumas delas brasileiras. Porém, o mercado mundial de celulose é limitado. Não adianta tu botar uma nova fábrica agora que já não tem mais para quem vender. Então,
a saída para o desenvolvimento da agricultura brasileira não é mais plantar eucalipto. É produzir alimento, porque aqui tem 204 milhões de pessoas que precisam comer todos os dias e cada vez mais. Por exemplo, as pessoas não se dão conta que no Brasil, as pesquisas aí do PNAD e do IBGE revelam 15, 20% da população come queijo e iogurte. Então, você só imagina aí. Bom, o outro exemplo que eu quero te dar, como por aí não vai. E essa é a causa da quebra dos estados, das finanças públicas do estado. Por que o meu Rio Grande está quebrado? Por quê? Nós, que somos lá da esquerda, enchemos de nome feio o Sartori, porque está fazendo uma política burra. Mas o problema não é o Sartori, o problema é a Lei Candir. O que é? O Rio Grande do Sul é um dos grandes produtores de soja, já vem de 15 anos. E a Lei Candir isentou de ICM as exportações. Então, toda aquela riqueza do trabalho gaúcho de produzir soja e exportar, quem que ganha? A Bunge, a Monsanto, as grandes exportadoras. E o Estado, as finanças públicas não recolhem nada. Tu já viu o absurdo maior? Então não paga nada de ICM. E foi um acordo que o Fernando Henrique fez com a burguesia agrária para apoiá-lo. Então eu não cobro imposto de vocês, vocês vão aumentar a renda agrária e vocês ficam quietos. Agora, se imagine a Vale. Exportou, desde que ela foi privatizada, 100 bilhões de toneladas de ferro do Pará para o Porto de Maranhão. Nem o Maranhão, nem o Pará receberam um centavo de ICM das exportações de minério. Então, para que serviu aquela exportação de minério? Só para a Vale pagar os seus acionistas. Mas o povo do Pará continua mais miserável ao lado da maior mina de ferro do mundo. O povo do Maranhão vê o trem passar e leva as riquezas. Então, é ilusão achar que a nossa economia vai se desenvolver com commodities. Isso é o plano colonial. Sim. A nossa economia só vai se desenvolver de novo e nós só vamos sair dessa crise econômica se nós reindustrializar o país. E parece até brincadeira. Na época dos militares, na década de 80, ou do milagre econômico, a indústria brasileira chegou a pesar 50% do nosso PIB. Hoje está em 13%. Então, nós temos que reinvestir pesadamente na indústria. Por quê? A indústria é que dá emprego e é a que produz bens para resolver os problemas do povo. Não? E a agricultura familiar. Para que agricultura familiar? Para a agricultura familiar dar emprego para o camponês e produzir alimentos sadios, que o agronegócio não consegue produzir alimentos sem veneno. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e já voltamos com a entrevista com João Pedro Stedley, o dirigente do MST. Voltamos com João Pedro Stedley, dirigente do MST. João Pedro, questão política, uma crise política gravíssima no país, choque entre poderes, todo o Congresso comprometido, boa parte do Executivo, da oposição, tudo. Você anda falando em constituinte como uma saída. Como uma constituinte? A saída da constituinte é de médio prazo. E de curto prazo? De curto prazo, a primeira coisa é fora Temer. Ninguém mais aguenta ele, nem os empresários. Soube que os banqueiros andaram se reunindo com o nosso amigo Jobim. Alguma coisa eles devem estar tramando, que eles são especialistas em conspirar. Ou seja, o Temer já não reúne as condições de fazer um governo de transição, como eles prometiam. E, sobretudo, ele não tem condições de tirar o país da crise econômica, porque a base de toda a crise política não é a corrupção. A base da crise política é a crise econômica, porque aí as classes não se entendem na repartição ou na busca do bote para se salvar. Agora, daqui a pouquíssimos dias, já é 1º de janeiro, então não tem mais eleição. Pela Constituição, é votação indireta por um Congresso que é extremamente vulnerável. Como é que faz? O Congresso é vulnerável. Está tudo ele enlameado com a Lava Jato, mas ele tem juízo, ele sabe quando a opinião pública pende. E eu acho que a solução política seria o Temer renunciar logo em janeiro, chama uma eleição indireta, como diz a Constituição, encontre-se uma pessoa
que seja aceitável, que não seja corrupta, para fazer um governo de transição até outubro de 17. E outubro convoca as eleições gerais para presidente e para o Congresso, porque esse Congresso está enlameado com a Lava Jato. Outubro de 17, do ano que vem. Outubro do ano que vem. Então, a mesma PEC que teria que antecipar as eleições, ela poderia, inclusive, aumentar o mandato, para não ter duas eleições, e aumenta para 5 anos. Então, em outubro de 17, faríamos uma eleição para presidente da República e para renovar o Congresso. E aí, então, essa saída política daria unidade e legitimidade a um governo para enfrentar a crise econômica e aplicar essas medidas que eu defendi antes. Bom, agora se mandasse o tampão, esse brasileiro ilibado, quem seria? Bom, aí é que os partidos têm que se colocar em atenção. O primeiro passo é os partidos dizer fora Temer, como, aliás, já estão começando a dizer. Agora, encontrar pessoas, a gente vê por aí. Os nomes que estão surgindo. Fernando Henrique, Nelson Jobim, Gaúcho, a presidente do Supremo. Não acredito que seja. Mas então quem? Não, eu acho que isso aí não é uma solução proposta pelos movimentos populares. Os movimentos populares, o que queremos é diretas. E entendemos que tu não pode convocar uma direta em 90 dias e 60 dias. Então, como já tem a tradição de outubro, é um bom prazo. Assume uma pessoa interinamente para, digamos, suspender a reforma da Previdência, suspender essas loucuras que o Temer está fazendo. Hoje fez essa mudança dos trabalhistas e teve coragem de dizer no Jornal Nacional que era um presente para o povo. Mas esse homem é esquizofrênico. Não? Então, tem que botar uma outra pessoa, pelo menos, que tenha respeito da população. E não é difícil encontrar no Brasil. Mas isso é um acordo que os partidos têm que fazer e, sobretudo, as classes sociais. Porque se eles botarem outro doidinho, só adia a crise. No teu raciocínio, eleições em outubro do ano que vem, em quem você e a esquerda votariam? Não só votaria, como eu já estou em campanha. Eu acho que o Lula deve ser imediatamente ir para a rua e se lançar a candidato. Por quê? Por quê? Porque o Lula, do nosso ponto de vista, ele é o único propagandista que fala com as massas. Então, o Lula vai em Fortaleza, junta 50 mil pessoas. Nenhum outro brasileiro junta isso. Nem se o Papa vier aí, ele junta tanta gente. Então, o Lula tem essa moral e esse diálogo com o povo. E é ele que tem que explicar para o povo, nós estamos numa crise política séria, uma crise econômica séria, a saída não é o plano neoliberal, nós temos que se acertar politicamente para aplicar uma política de reindustrialização, de geração de Agora, emprego. Tem uma complicação no meio, ele é réu em 5 processos. Ele é réu em inquéritos, mas não está condenado em nenhum. Então, ele tem que ter o direito de se defender sem nenhuma perseguição e ele tem que ter o direito de se candidatar. E eu acho que a candidatura dele, inclusive, seria um habeas corpus preventivo contra as pretensões do Moro, que está com essa ideia fixa de querer prender o Lula, que prendeu o Lula. Então, com o Lula, ele faz um escarcéu. Agora, não faz o mesmo escarcéu com denúncias, inclusive, de desvios muito mais volumosos que houveram nas delações contra o José Serra? Por que ele não chama o José Serra e explicar onde estão os 22 milhões? Com o Aécio, com o próprio Temer, que os delatores disseram que entregaram 10 milhões num hangar aqui em São Paulo. Então, por que ele não faz esse escarcelo, o seu Moro, contra o Temer, contra o Aécio, contra o Serra? Né? Então, é só contra o Lula? Então, que se esclareça para a opinião pública e que as instâncias superiores, que o STF chame para si o controle da operação de Lava Jato e que o Lula percorra esse país para fazer um debate político sobre Agora, a crise econômica. O Lula não tem uma responsabilidade nessa crise também? Primeiro, no modelo econômico que você mesmo criticou, de se aferrar com coisa de commodity. Segundo, ter indicado a Dilma, que depois veio a trair as aspirações populares do voto. Você vota assim cegamente nele, mesmo com esses duas restrições? Primeiro, ele tem que cumprir esse papel de propagandista de um outro modelo. Segundo, nós, os movimentos populares que reunimos na Frente Brasil Popular, nós fizemos um debate agora, dia 7 e 8 de dezembro, em Belo Horizonte, e nós organizamos uma plataforma política do que os movimentos populares consideram como saída para a crise econômica e para a crise política. E nós vamos entregar isso para o Lula. Lula,
Se você quer dialogar com os movimentos populares, com o setor organizado do povo brasileiro, a plataforma é essa. Ou seja, esse seria o pacto que o Lula tem que fazer, para ele poder, então, ser um estadista e prometer, digamos, numa nova eleição, não mais adotar um governo que quer agradar todo mundo, mas um governo de salvação nacional a essa altura do campeonato, que salve a soberania nacional, que recupere os investimentos, que recupere a nossa soberania, inclusive em termos de defesa, que o Temer está fazendo loucura aí, está acabando com tudo que havia de progresso na ciência e tecnologia da defesa nacional. Você está com um projeto no MST, vocês criaram uma loja em São Paulo, estão criando... Agora você tem uma cooperativa que está fazendo suco de uva aqui para vender, orgânico e tal. Está mudando o MST, ô João Pedro? Vocês estão... São 100 mil assentados. Vocês estão visando, vocês produzindo para o mercado interno a coisa agro-sustentável? O que mudou no MST foi a concepção da reforma agrária. Nós passamos, digamos, 20 anos ainda com a visão simples de que a reforma agrária era só repartir terra. Nós estamos aprendendo com a nossa própria experiência e com a própria evolução das forças produtivas na agricultura que hoje precisa de uma reforma de novo tipo. Então, você tem que garantir terra, porque é onde o cara mora, é onde o cara trabalha, mas colado com a terra, você tem que levar agroindústria, para ele se organizar em forma de cooperativa e fazer o suco, para ele industrializar o leite, para ele industrializar a água, se tiver uma fonte de água lá, para ele gerar emprego para a juventude, para ele adotar uma nova matriz tecnológica, que é a agroecologia. A agroecologia não é coisa de atraso. A agroecologia é para você aumentar a produtividade do trabalho sem ofender a natureza, né? Para mecanizar de uma forma mais adequada e, sobretudo, uma reforma agrária que leve educação para o campo, porque só o conhecimento liberta verdadeiramente as pessoas. Então, o movimento faz um esforço enorme de ter escolas em todos os níveis, pressionando o poder público para que ele garanta essas escolas para os filhos de camponeses. Senão, eles vêm para a cidade. E aqui só aumenta mais um problema. Então, é esse o ajuste que nós fizemos como MST. Nós vamos ter que encerrar, João Pedro, infelizmente, você tem muita coisa para contar, mas já venceu o nosso tempo, vamos ficando por aqui. Olha, agora vem o Natal, um bom Natal a todos, inclusive a você, João Pedro, que faz aniversário no dia de Natal, 25 de dezembro. Vai fazer quantos anos? Ixi, isso é... Eu sou de 53. Então não vamos falar, mas tá aí, parabéns a você, bom Natal a todos, voltamos depois do Natal, sempre às quintas-feiras aqui no programa Diálogos Globo News.